Vamos para a última aqui. Vai. E essa é polêmica, hein? Mito ou verdade? E os cursos que a gente vê sendo ofertados no Facebook e YouTube? Caramba, esse é um ponto legal, né? Essa é uma Quer, boa pergunta. quer fazer tua vala Não, primeiro? eu passo. Não, Eu passo. não, Não, faz, não. repasso, Vamos repasso. deixar duas gravadas. Não, repasso. Deixa, faz a tua, depois eu falo a minha, que essa aqui acho que vai ser a mais pesada. Então começa. Pode ser? Pode ser, manda bala. Posso falar? Posso falar? Aquela história? Não, mas não fala, fala você. Então vamos lá. Sabe aquela brincadeira? Posso falar? Então fala você. Bom, vamos lá. Presta atenção nisso. Eu quero que alguém deixe no comentário aqui o seguinte. Eu quero que vocês perguntem, tá, para quem você comprou o curso lá do YouTube, né, pro youtuber famoso, para que ele dê um só. Falou, fulano, primeiro que você não vai conseguir falar com o youtuber que te vendeu, tá? Porque não é esse o processo. O processo é te vender e não olhar na sua cara, né? É vender, te entregar, é senão te entregar um login e uma senha, tá? Mas vamos imaginar que você consiga falar com o youtuber famoso de quem você comprou o curso. Pergunta para ele o seguinte, fulano, eu preciso de uma referência sua. Me fala um aluno seu que começou aí com você no nível básico e que hoje é fluente. Não tem nenhum. Não existe nenhum. E se tiver, me desafie aqui, coloque aqui nos comentários que eu duvido que exista. Por quê? Porque não é esse o processo de desenvolvimento. Você sabe quanto tempo uma pessoa abre um curso de inglês depois que ela compra? 2 semanas, no máximo, na sequência. Depois ela nunca mais abre. Mas é legal, né? Porque é vitalício. Ou você tem acesso para o meu curso, né, da NASA de inglês durante um ano. O que adianta você ter acesso a um negócio de um ano se você não está acessando? O que adianta você ter acesso, mesmo que você acesse, ter acesso a aulas gravadas durante um ano? Você acha que isso vai te deixar fluente? Te vai dar conhecimento? Vai, teórico. Não me fala, né? Então é um mito, né, que se vende muito, e essas formas de lançamento são feitas assim, né? Quem mente mais, vende mais, né? Essa é a famosa expressão. Quem mente mais, vende mais. E as pessoas ficam ali emotivas e se sentem estimuladas a comprar aquilo. Eu falo, cara, eu preciso comprar. Participo lá de uma forma de lançamento de 2 horas e pouco, com aquele monte de descontos, 91% e tal, toda aquela forma. Pô, o cara mente pra caramba. Chega lá no final, você, pô, é isso aqui que eu queria. Compra. Daqui 2 semanas você não vai nunca mais acessar aquilo ali, você não vai ver, vai se perder, você vai voltar com os mesmos problemas que você estava lá atrás. Então assim, é uma... desculpa. Tem estatísticas que mostram 2, 3 meses, acabou. E ele já vai recebe por 1 ano em cima de você depois. Aí fala. Bom, a minha opinião sobre isso daí não está muito diferente da sua fala, mas volto a dizer, as estatísticas comprovam, né. E aí vem aqui a brasilidade novamente, a gente gosta de se enganar, né. A gente vê produções de youtubers, né, fazendo chamadas, criando expectativa, aquela coisa toda que ele tem uma fórmula mágica e vai levando as pessoas num emocional tão grande que a hora que eles entram é aquele show e ele nunca fala, ele nunca remata aquilo que ele realmente está se propondo. Eu percebo isso muito. Isso começa às 7 da noite, 8 ele ainda não falou, às 9 ele não entregou o segredo, Às 10 ele começa a vender. às 10 ele começa a vender. Então, isso é uma sequência, a gente chama de fórmula de lançamento. E ele só vai te falar o segredo depois que você comprar o curso. Você comprar. Então, gente, olha, Ali já passou a avó, já passou a tia, já Ixi, todo mundo depoimentos. só para vocês entenderem, quando me oferecem alguma coisa, não é nem curso de inglês não, e a pessoa me fala que está me dando 92%, 90%, o número que for dessa grandeza, primeira coisa que você tem que falar: "Espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí, é muito desconto". O cara começa com 5.000 para fechar com você por 980, R$ 960. Aí, Matheus, eu te pergunto, pode prestar isso daí? Pode ser verdadeiro isso daí? Ou é mais um me engana que eu gosto? 99% dos casos é mais um me engana que eu gosto. Com grandes produções, O vintage, show é bonito. negócios bacana, meia luz, aquela coisa de filme, umas produções muito legais e que o povo cai, né. Ele começa lá com
12 mil participantes, 9 mil participantes. Termina com quanto, Ricardo? Termina com bastante até. 1.000, 2.000, perto de 12. Eu acho muito estranho. Até que não, Mas enfim, o pessoal compra, né? pessoal compra. As E o pessoas pe- o compram. pe- o- As pessoas compram, né? E É assim, sempre o caminho mais fácil. mas assim, qual que é a grande. O pessoal tá, né, a grande sacada aí que eu acho que o pessoal tá abrindo o olho, né? O pessoal tá vendo que tá passando a fase, Sim. né, da fórmula de lançamento. Porque o pessoal já viu, já comprou, já se lambuzou, já viu que não funciona, tentou outro. Às vezes a pessoa cai mais de uma vez, cai uma, cai duas, cai três e não aprendeu ainda, viu que não é o caminho, né? Então, assim, essa questão, né, é, de cursos gravados é pelo modelo que não funciona. Sim. Né? Funcionaria se esse youtuber realmente estivesse comprometido a te entregar e entrasse numa aula presencial para a cara dele ali, mostrando, fazendo o negócio acontecer, te ensinando realmente. Porque é fácil falar que você tem a fórmula mágica sem mostrar, não é? Ó, eu tenho a fórmula mágica para te ensinar inglês, viu? Para te deixar fluente, mas eu não vou te falar. Não, mas eu tenho. E aí o que eles focam muito? Eles focam muito em seguidores, deixam lá, na Instagram cheio de seguidores, como se fossem os popstars do inglês. E na verdade ele nunca fez nada. Nunca deu aula, né? Passou por uma ou duas escolas ali e focou na fórmula de lançamento, encarou aquilo ali como Uma verdade. Business. como um business para ele, para ganhar dinheiro ali. Eles fazem a fórmula para ganhar dinheiro numa noite. A entrega depois é outra conversa, né? E é justamente isso que a gente não faz, né? A gente entrega um treinamento faseado, com muito compromisso com os alunos, com muita entrega. A gente gosta muito de mostrar muita realidade para os alunos, né? A Richards nasceu dentro de um cenário muito diferente de todo esse público. Nós somos old school, né? Nós nascemos numa época que não existia tecnologia para estar online, né? E a gente sempre colocou o desenvolvimento em primeiro lugar. E o financeiro para nós sempre foi uma consequência do trabalho, né? A gente sempre soube que quanto melhor a gente fizer, mais alunos a gente vai ter. E a gente cresce muito por indicação. Os nossos alunos, graças a Deus, adoram o que a gente faz e nos indicam muito. Agora, por que gostam do que a gente faz? Porque a gente entrega. Não é porque a gente está lá com eles presencial, em dias, em horários fixos, dando a mão pro pessoal, fazendo, né, dando umas cargas rápidas neles durante a semana, em eventos que a gente faz durante a semana, enfim, envolvendo os alunos, fazendo eles participarem, né? Então, assim, precisa existir daqui para frente uma verdade, né, em cima de. E não digo só do ensino, não, em tudo que é vendido online. Precisa vender, mas também precisa entregar. Precisa entregar. Né? Não adianta só querer vender. Você precisa querer ver fator de mudança na vida das outras pessoas. O que eu estou mudando na vida né, dos meus clientes? É isso que precisa ser levado em consideração e a gente leva isso muito a sério, né? De querer fazer a diferença, mostrar, né, com um trabalho muito sério, né, muito consolidado, com milhares, né, de cases de sucesso que a gente tem e realmente ser um marco para esse mercado, né? Ser um fator de mudança de que existe uma empresa aqui no Brasil preocupada com o seu desenvolvimento. Ainda Preocupado. existe. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Nem tudo está Nem perdido. tudo está perdido. Né? Né? Deixa o Temos- desafio aqui para quem quiser nos Legal. conhecer, né? Entender mais sobre o nosso treinamento, entender como você pode transformar sua carreira, entender como você pode buscar novas oportunidades através do idioma, que nos procure. Nós vamos estar presente com você, com call, não vamos falar com você através de um robô, né? A gente vai te explicar como nosso treinamento funciona, porque a gente acredita nisso. A gente acredita em relacionamentos humanos, a gente acredita que, né, com um trabalho com processos, com pessoas certas, né, com metodologia certa, a gente chega no ponto que a gente precisa chegar, Que é o né? desenvolvimento. Que é o desenvolvimento e fluência. O nosso foco é entregar, né, fluência em inglês corporativo a curto prazo, e é isso que a gente vem, né, conseguindo fazer ao longo dos anos com bastante assertividade e cada vez melhor. Quanto mais o tempo passa, né, nós somos igual ao vinho. Quanto o tempo passa, melhor fica, porque a gente vai aprendendo com o tempo. O Verdade. tempo vai nos moldando, né? A gente vai olhando para trás e Maravilha. fala, poxa, olha o que a gente fazia lá atrás, olha o que a gente entrega hoje, né? Então isso é muito gratificante para nós, saber que a gente está no caminho certo, desenvolvendo pessoas e transformando empresas. E esse podcast aqui é uma novidade da Richards, né? Se a gente for olhar para alguns tempos atrás, a gente não tinha esse canal, né? E a gente está aqui. Verdade. E, infelizmente, estamos caminhando para o fim já dessa nossa gravação. Só que tem algumas perguntinhas aí que o pessoal mandou aqui. Vamos lá. Puta, E vamos lá. que eu queria que vocês respondessem aí de forma Vamos clara e ver o objetiva. que A vem. primeira pergunta é aqui, ó.
Ah. Essa eu não vou revelar o nome, tá? Mas o que Não, acontece? não fala nome de ninguém que hoje tá complicado. Só fala a pergunta. Na hora H, Vamos lá. eu travo. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você deve fazer. Esse acho que é o primeiro conselho que eu te dou. Faça, né? Você só vai começar a fazer bem aquilo que você for fazer bem e do jeito certo, Aham. né? E é um processo. Você vai começar a errar, você vai, né, ter dor de barriga antes, não vai dormir o dia anterior, vai se planejar, vai escrever toda a apresentação que você vai ter que fazer, vai chegar na hora não vai conseguir falar, é natural. Mas é um processo que você vai fazer 1, 2, 3, 4 e cada vez que você for fazendo, você vai fazendo um pouquinho melhor. E a tua performance vai melhorando, né? Então, assim, não é pelo teu nível de conhecimento do idioma, às vezes, que vai te limitar numa apresentação, numa reunião, num call. É o teu emocional. Isso precisa estar muito bem trabalhado. Isso você só ganha com treino, né? Precisa treinar com bastante frequência para chegar na hora H e não travar. Mas isso é um processo que precisa acontecer e, né, o desafio que eu deixo aqui pro pessoal é que comece a fazer, não tenha vergonha, né? Feito é melhor do que perfeito. É um processo, você vai errar, né? Eu sempre falo para os nossos alunos nos treinamentos que a gente faz, a gente fez um treinamento bem legal, né, essa semana com eles, eu falei: "Pessoal, quem aqui aprendeu a andar de bicicleta de primeira, que saiu pedalando e não caiu? Levanta a mão". A gente estava né, tinha cerca de 80 alunos online nesse evento com a gente. Todo mundo. Ninguém levantou a mão. Por quê? É o caminho natural, Caim. É o caminho natural de desenvolvimento do idioma errar, Travar. travar, é normal, mas você precisa passar por ele, né? E se você vai travar, mas trave logo, né? Uhum. E que você comece a experimentar o idioma de uma forma diferente. Porque é um idioma fácil, de estrutura simples, precisa começar a fazer para destravar, né? E trabalhar o emocional que conta muito. O emocional às vezes pega a gente. Tá aí, Roberto. Mesmo Essa é a dica. Aí, cara. mesmo O aluno, mesmo em português, né? A gente vê que o pessoal trava. Às vezes você vai fazer uma palestra lá, você não está preparado, a gente começa a conjugar o verbo errado, fala errado na sua própria língua. Quer Exato. dizer, a probabilidade de acontecer isso em inglês é A gente, grande nós também. fomos, nós fomos. Exatamente isso. A segunda pergunta é que também eu acho que vai ter bastante papo aqui pra gente falar sobre ela, mas vamos lá. Um exemplo aqui, Ricardo. Um gerente de uma multinacional com nível básico. Em qual tempo ele se torna fluente? Nível básico, olha, obviamente é um comprometimento que tem que ter duas partes aí, né? Uhum. Da instituição e Profissional. e do profissional, né? Vou falar dos nossos números, tá? Não posso responder pelo mercado, até porque a Aham. realidade do mercado aí fora não é muito legal. Dentro do que a gente faz, um aluno começa com a gente do nível 0, em mais ou menos 24 meses ele está comunicativo. Ele consegue participar de calls, de reuniões, fazer uma viagem internacional pela empresa, mas ele ainda tem um percurso para correr de melhoria. Os nossos alunos vivem em constante melhoria, né? A gente chama de Continuous Improvement, CI. É um ciclo. Esse ciclo é difícil fechar, porque sempre tem alguma coisa nova para aprender, ou para ajustar, ou para melhorar em fala. Mas em 24 meses, nossos alunos estão bem preparados para a maioria das atividades corporativas. Excelente. Ah. Maravilha. Respondida essa pergunta aqui, então temos aqui a nossa terceira pergunta. Vamos lá, Essa aqui veio de uma menina, hein? Ó, vamos lá. estou pensando em fazer uma imersão no idioma fora do país para acelerar o meu desenvolvimento. O que vocês acham disso? Bom, primeira pergunta que eu faço para ela é o seguinte: qual nível você está em comunicação? Não em provas de proficiência. Não se engane. O que aconteceu muito no período do Ciências Sem Fronteiras aqui no Brasil? Muitos brasileiros foram para as faculdades, né, americanas fazer uma parte da sua graduação, todos aprovados em prova de proficiência não conseguiam frequentar as aulas. Por quê? No papel é uma coisa, na prática é outra. O que eu recomendo que ela faça? Que ela se capacite aqui primeiro e que ela vá num nível de comunicação, pelo menos intermediário e no avançado, para que ela tenha um nível de aproveitamento diferente. E para que ela busque uma atividade fora do país que esteja relacionada à sua área de atuação, né? Se ela estiver na área corporativa, que é o nosso público, que busque um treinamento na sua área e que não faça o caminho das escolas tradicionais de inglês. Busque um treinamento, né, na sua área,
ou um treino, né, ou algum curso relacionado a um hobby que, né, que ela tenha, que o nível de interatividade dela vai ser maior. E outra dica que eu deixo é de ficar, né, numa host family, ficar numa casa de família, para que ela ainda tenha mais Mais contato com o contato, idioma. mais exposição, né? Mais Posso exposição. só complementar, Ricardo? Tá? Manda lá. Não adianta nada ela sair de uma sala de aula Uhum. aqui no Brasil e entrar numa outra sala de aula lá no exterior. Pela diversidade, são povos diferentes, o professor não tem o nosso código e uma série de outras coisas que talvez o Ricardo possa colocar de uma maneira melhor isso Uhum. que eu estou abordando. Porque você só troca o seu problema. Sai de uma classe de escolas tradicionais aqui, entra numa outra classe lá com essa diversidade de asiáticos e de povos, de tudo quanto Uhum. que é natureza, Combinações. e o professor, esse professor que está lá, ele é um nativo, Também tem uma mas dificuldade. ele não identifica o código de aprendizado. Então, eu acho Ele esse não um sabe a negócio porta de importante. entrada, né? A É. verdade é essa. Por exemplo, você pega, vamos pegar o caso dessa Uhum. moça que mandou a mensagem, né? Ela vai chegar lá, ela vai estar numa sala com pessoas de nacionalidades diferentes, com portas de entrada para se tornar fluente diferentes no idioma. O brasileiro não tem dificuldade nenhuma de pronúncia, por exemplo, né? Só tem dois sons que o brasileiro não faz no inglês. Ele não faz o som de TH e do R e do L. O brasileiro não consegue falar mundo, né, em inglês, e não consegue falar menina em inglês, né? Porque Uhum. essas palavras terminam com RL, né? Ele não consegue pronunciar world, girl. Não faz o som, a língua não enrola. E o brasileiro não faz o som do TH no final das palavras. Ele tem muita dificuldade em falar teeth, né? O som do T e do H, que a língua bate aqui em cima do céu da boca, né? Mas são só essas duas problemas de pronúncia que a gente tem, que dá para trabalhar de uma maneira muito tranquila. Agora você pega um asiático, por exemplo, um árabe, que ele não tem o som, que eles precisam fazer aula de fonética, né? Você fala para um japonês stable, ele repete tebro. É o que ele vai, é o que ele entendeu, que ele vai verbalizar, por falta de som. Então, o aluno brasileiro é colocado nesse contexto. Ele é colocado com, né, com um asiático, com um árabe, ele é colocado com, né, com uma pessoa com um coreano, que precisa trabalhar outros aspectos do idioma antes de trabalhar no idioma em si. E você vai estar tendo aula com um professor nativo que não sabe, não entende o teu grau de dificuldade como brasileiro para aprender aquele ponto, Sim. né? Sempre quando eu estou nos Estados Unidos em faculdades lá, me perguntam isso. Eu falo, pô, Ricardo, por que vocês brasileiros falam, por que todo mundo, né, por que todo brasileiro que fala inglês erra isso aqui? Eu falo, olha, erra isso aqui porque a estrutura em inglês é diferente. Então, você precisa entender o contraponto de uma língua com outra e quais são as diferenças entre elas para você conseguir entregar resultado em comunicação, né? Se você perguntar para 90% dos brasileiros, how old are you? Uma pergunta simples, né? Quantos anos você tem? A esmagadora maioria dos alunos vão te responder errado. Eles vão te responder I have, né? No meu caso, I have 39 years old. Eu tenho 39 anos. Porque ele está pensando em português. Ele está pensando quantos anos você tem. Em inglês eu não estou perguntando quantos anos você tem. Eu estou perguntando quanto velho você é. Então a resposta é eu sou 39 anos velho. Agora eu tenho que entender essa diferença e entender por que os brasileiros erram assim. Você entende? Eu consigo te passar essa realidade. Então, esse é um outro mito das aulas com nativo. A aula com nativo aqui no Brasil eu faço aula com nativo, eu aprendo muito mais. Pelo contrário, você vai aprender menos. Ele não sabe a dificuldade que você tem para aprender inglês, porque ele nunca aprendeu inglês, né? O nativo nunca aprendeu, ele nasceu falando outro idioma. Ele nasceu falando o idioma, ele nasceu falando inglês. Então, assim, são graus de dificuldade diferentes, Diferente. né? E para o brasileiro existe uma metodologia, né, e um approach, não é nem metodologia, um Uhum. approach diferente do que para o resto do mundo, né? Então, assim, precisa saber como fazer, precisa saber entender essas diferenças para você começar, né, desenvolver o aluno num outro nível. Eles precisam entender, ó, inglês está nessa caixa aqui, português está aqui. Agora, como é que eu faço para essas duas Pra aqui? unir, né? Para unir, para eu não confundir, entender o que é inglês e entender o que é português. O americano vai te falar assim, Matheus, como é que foi seu final de semana? Eu tive um ótimo tempo. Você fala isso em português? Né? Aí o pessoal fala, pô, é que traduzem de inglês para português, traduzem tudo errado. Não, não é que a tradução está errada. É porque a língua tem um código e tem uma estrutura que no português a gente não tem.
E não dá para traduzir o pé da letra. Não Eu faz tenho muita sentido. dificuldade com tradução, né? De falar português e inglês ao mesmo tempo, dependendo da situação. Porque as estruturas, eu não consigo falar exatamente a mesma coisa, né? Alguns profissionais nos procuram, né, Paulo? Falam, eu quero falar inglês igual ao português. Fala, cara, nasço de novo. Mesmo nascendo de novo, você não vai conseguir, porque as línguas são diferentes. Português é uma língua romântica, é uma língua cheia de vocabulário, é uma língua complicada, complexa. Inglês é uma língua prática. E o mundo todo fala inglês por isso, porque ela é prática, ela é simples, ela é direta ao ponto. Então tem coisas em português que a gente não consegue falar em inglês. Se consegue, você fala adaptado, você não fala igual. Você não passa exatamente a mesma mensagem às vezes. Mas os alunos precisam entender essas diferenças. Respondida essa pergunta de Respondida? forma Boa, né? maravilhosa. Legal, boa. Mas vamos lá, ó.